Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é o estudo de número 25 e você coloca o título Impulsionado pela Graça. O texto que vamos meditar se encontra no livro de Atos, capítulo 20, e eu vou ler o versículo 17, que diz assim: Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo faz uma reunião e manda chamar o pessoal, os presbíteros, ou seja, aqueles que estão responsáveis por vidas. Era a liderança que Paulo tinha levantado. Durante 3 anos, lá no versículo 31, diz que Paulo permaneceu 3 anos se dedicando ali, preparando essa igreja, né? Ensinando e preparando líderes. E aqui os presbíteros são pessoas que foram separadas por Paulo mesmo para cuidar de outras vidas. Mas diz que Paulo os chamou e foi para si, era uma despedida, né? Paulo estava ali revelando que ele nunca mais veria os irmãos, que ele ia voltar para Jerusalém, e ele sabia por meio de profecias, revelação, que ali ele ia ser até mesmo julgado e preso, né? Então ele estava se despedindo e foi algo bem triste, né? Paulo estava depois mostra aqui que eles choraram, se abraçaram, então se realmente se despedindo. Então foi uma despedida bem triste, né? Quando você anda com as pessoas, ama as pessoas, de repente você decide mudar de cidade, você vai mudar mesmo às vezes de igreja, de emprego, e aquela despedida, aquele vínculo agora estava sendo desfeito, né? Mas também o que é muito importante, que líderes, sempre que vão se despedir, eles dão os conselhos mais profundos, né? Assim foi com Jesus também. Um dia ele se despediu dos seus discípulos, reuniu seus discípulos e deu os ensinamentos tão profundos, né? Aqueles últimos conselhos, conselhos finais, são as últimas palavras de Paulo aqui. No versículo 24 mostra que Paulo fala o seguinte: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele vai abrir mão das suas amizades, da cidade que ele já estava estabelecido, porque tinha uma missão, tinha um propósito maior, né? Então por isso que colocamos esse título, Impulsionado pela Graça. Algo estava empurrando ele, estava tirando ele de um lugar de conforto, levando ele para um lugar onde ele ia ser perseguido, onde ele ia ser julgado. Então era um empurrão. A palavra impulsionar significa isso, né? Impulsionar significa empurrar, dar um empurrão, dar um estímulo. Causar motivação, lançar com força, né? Arremessar. Então ele está sendo arremessado, lançado, era a graça de Deus. A graça de Deus, e olha só, o que fazia ele ter esse motivo e essa coragem de enfrentar a adversidade, o julgamento, era exatamente isso. Ele tinha um propósito, né? Então ele falou assim: eu não considero a minha vida importante a não ser terminar e completar o ministério, ou seja, o que Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele era que testemunhava do Evangelho da graça. O Evangelho que Paulo pregava era o Evangelho da graça, e ele era impulsionado, ou seja, ele tinha a capacitação de Deus. Deus o empurrava para ele ir. Ou seja, quando ele estava querendo desanimar, quando ele estava querendo desistir, quando ele estava sentindo mesmo dor, quando ele estava com medo, desespero, se sentindo sozinho, né? Ele ia trocar toda aquela equipe ministerial, toda aquela obra de sucesso por algo incerto na vida dele, mas ele sentia uma força o impulsionando, ele sentia Deus com ele, o direcionando para aquele local. Então esse impulso vinha da parte de Deus. Não era mais seus amigos, não era mais a sua equipe, não era mais os resultados do seu trabalho que estava motivando ele, era uma motivação espiritual. A graça, ela nos impulsiona, ela nos empurra. E é interessante que Davi sempre viveu isso. Davi também enfrentou muitos perigos, mas ele diz: com meu Deus eu salto muralhas. Ou seja, sem Deus eu não consigo saltar muralha, mas Deus me impulsiona e faz eu saltar a muralha. Ele também escreveu que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, ou seja, ele era impulsionado por Deus. Deus nos leva a realizar obras, Deus nos leva a enfrentar
enfrentarmos os perigos, a termos uma coragem que não é humana, que não vem de nós mesmos e muitas vezes não vem daquela equipe em volta, né? Essa equipe aqui não podia fazer nada, eles tentaram segurar Paulo, e falou, me larguem que eu vou, né? Estou sendo impulsionado, a graça me impulsiona, porque dentro de mim há uma missão, há um fogo, né, que queima realmente por cumprir o chamado, por cumprir a missão que Cristo tem na minha vida, e esse é o propósito, eu testemunhar sobre o Evangelho da graça. Ele sabia que as pessoas nos outros lugares também precisavam receber a salvação, precisavam conhecer o Evangelho da graça, então por isso Paulo priorizava, e o que impulsionava ele era ele ter a certeza que Deus confiou a ele o ministério da graça. E aí nas suas últimas palavras finais dele, no versículo 32, ele diz assim, agora eu os entrego a Deus, ou seja, ele falou, olha, vocês estão saindo do meu cuidado, mas estão bem cuidados por Deus. E olha que interessante, tão importante. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, ou seja, Deus e algo que é muito poderoso, a palavra de Deus, mas a graça, a palavra de Deus na sua graça, que pode, olha a capacidade de Deus e da palavra da graça, que pode edificá-lo e dar-lhe herança entre todos que são santificados. Olha uma dupla promessa aqui, nos edificar, estamos edificados no Evangelho da Graça e ainda nos tornar herdeiro de todas as promessas do Senhor. Isso é tremendo. Então Paulo estava motivando também a essa equipe permanecer no Senhor, e quando se sentisse fraco, lembrasse que vem a unção de Deus, vem a graça do Senhor, vem o favor do Senhor para nos impulsionar, nos empurrar, né? É quando as nossas forças se acabam, é quando nos sentimos fracos, é quando não temos força em nós, quando vem o medo, quando a gente acha que tudo acabou, a gente sente que Deus fala, calma, eu estou aqui, vou te ajudar. Sou eu que te impulsiono a você cumprir o chamado e a obra que eu tenho com a sua vida, amém? Quero finalizar aqui com essa música, né? Eu não sou cantor, mas você conhece essa música, amém? Essa música fala sobre a graça. Quando estamos fracos, quando estamos caídos, Ele que vai nos impulsionar, amém? Glória a Deus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, amém? Glória a Deus, toda a glória seja dada a Jesus, amém? Aquele que vai nos impulsionar, aquele que vai nos caminhar, aquele que vai nos fortalecer nas adversidades. Paulo fez a obra, deixou essa equipe preparada ali, estava impulsionado a concluir o chamado, que era pregar o Evangelho da Graça. Que essa unção venha sobre a tua vida, no nome de Jesus.